E aí, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Parabólica Segundona de História Geral. Hoje a gente vai falar sobre os povos etruscos. Sabe por quê? Porque a gente tem um vídeo aqui sobre Roma, falando sobre monarquia, Império e República Romana, mas a gente vai detalhar mais agora. A gente vai fazer vídeos mais específicos, porque você sabe que eu gosto muito de tornar as coisas bem mais específicas, mas de uma forma didática. Então, vamos falar hoje de um dos povos que formou o que foi a grande civilização romana. Então já se inscreve no canal se ainda não for inscrito e curte esse vídeo, porque aí você vai ajudar demais o canal a crescer. Hoje é geral, amanhã tem Brasil, tem filosofia, sociologia, é conteúdo completo para o Enem e demais vestibulares, e a gente não para nem em período aí de isolamento social, certo? Um outro recado é que vocês sabem que eu tenho um podcast semanal chamado de Canal Dialética. Tem aqui no YouTube, mas também vocês acham em outras plataformas como Spotify, por exemplo. É um podcast para discutir educação. Isso aqui que vocês estão vendo é que eu fiz a barba agora, tá? É um podcast que eu fiz com o meu irmão Thiago, que é um grande educador, para discutir educação. O link para o canal aí vocês vão depois achar lá mesmo para outras plataformas. A gente recentemente gravou a última aí, falando sobre áreas de conhecimento versus disciplina. Não deixem de conferir, porque isso também vai ser muito bacana aqui para o nosso entendimento de educação, certo? Então vamos lá. Como eu já falei para vocês, por que estudar etruscos? A gente já tem vídeos de várias civilizações da antiguidade, a gente tem vídeos sobre fenícios, sobre hebreus, a gente falou já sobre Mesopotâmia, Grécia, Roma a gente tem um vídeo, mas é um vídeo mais geral. E a gente agora vai especificar mais Roma, entrar mais em detalhes na monarquia, tanto no Império quanto na República, porque as provas elas não são fáceis, elas são difíceis, e a gente precisa ter um conteúdo bem didático, bem organizado, mas ao mesmo tempo que atenda às necessidades aí do que a gente precisa para as provas, né? E toda aula, quando a gente vai falar de Roma, a gente fala assim, o professor, eu mesmo, né? Mas a gente costuma dizer assim, Roma foi formada aí por duas grandes etnias, os latinos e os etruscos. Mas só isso, a gente geralmente fica só nisso. Então vamos entender o que são os etruscos e por que eles chegaram a Roma, o que Roma vai ter dessa civilização dos etruscos. Os etruscos são uma cultura, né, são uma etnia indo-europeia. E o que significa isso? Etnias que já viviam onde hoje é a Europa e também a Ásia, principalmente a região da Ásia Menor, que é o antigo Oriente Próximo. Então, mesmo nascendo uma etnia sendo característica da Ásia, a gente chama de indo-europeia. Por quê? Porque esse conceito de continente que a gente tem hoje não era o mesmo conceito que se tinha antigamente. Então, a Ásia Menor, que a gente também chama de Antigo Oriente Próximo, é uma região que está praticamente colada com a Europa, sabe? Tem vias pela Europa. Então a gente fala de civilizações que estão realmente ali em volta, principalmente do mar Mediterrâneo. Mas você pode ter povos indo-europeus do norte da Europa. Aqui é onde a gente vai ter uma maior parte, né, do desenvolvimento dessas civilizações através dos povos indo-europeus no entorno do Mediterrâneo. E essa civilização etrusca, gente, a gente não tem muitos documentos sobre os etruscos, mas a gente consegue chegar a um caminho seguro de pesquisa científica para entender quem são os etruscos. Sabe-se basicamente que eles viviam ali tiveram entre 1200 e 1100 a.C., na região que a gente vai chamar aí de Etrúria, que seria a atual região da Toscana, na Itália. Então a gente está falando de uma região a noroeste da Itália, tá? Ao norte e parte aí ao oeste do que a gente conhece hoje como a Península Itálica. E eles tiveram o grande ápice dessa civilização etrusca está ali entre os séculos 7 e 6 antes de Cristo, então a gente está na Idade Antiga, antes de Cristo, quando os etruscos enfim chegaram e tiveram uma invasão na civilização romana que estava em desenvolvimento, que era o período do Reino de Roma ou da monarquia romana, que era a fase inicial de Roma. E eles conseguiram colocar ali os seus três reis, né, etruscos, governaram, foram os 3 últimos grandes reis do Reino de Roma. Mas antes da gente chegar lá e falar mais especificamente dessa invasão em Roma, ali no século 8 a.C., um pouco antes aí dessa invasão em Roma, a gente vai ter já um fortalecimento dessa cultura etrusca.
A gente vai ter principalmente por conta da força de uma cultura que a gente chama de cultura Vila Nova, ali mesmo entre os séculos 8 e 7 a.C. Aí você fala assim, mas por que é cultura Vila Nova? Porque os restos, os resquícios arqueológicos, não era uma cultura que eles se chamavam, então é uma cultura que nós chamamos. Os resquícios arqueológicos dessa cultura foram encontrados onde hoje seria uma atual vila ou comuna italiana perto de Bolonha, na Itália, que está próximo, sim, à região onde você tem um grande ápice ali dos etruscos, né? E por isso que a gente chama de região ali de Vila Nova, por conta da região que ela foi encontrada os resquícios arqueológicos. E sabe-se também, então, por conta disso, que Vila Nova a gente acabou definindo como um período aí da linha do tempo da civilização etrusca. Então nós estamos falando de um período chamado de período Vila Nova. Aí você fala assim, por que período Vila Nova? É assim como a gente teve na Grécia, quando a gente estudou o período pré-homérico, período homérico, arcaico, certo? Período clássico e depois o helenístico, os etruscos tiveram também esse período Vila Nova. E essa civilização, né, desse período Vila Nova que a gente depois vai chamar só de etruscos, foi a primeira, talvez a primeira grande civilização que tem entrado na era do ferro, né? A ter domínio de artefatos produzidos pelo ferro, né? Conseguir fundir o ferro, e também a utilização, que é muito importante, de urnas funerárias. Então a gente sabe que os ritos funerários deles eram através de urnas, né? Urnas feitas de cerâmica, onde os mortos eles eram cremados e as suas cinzas colocadas nessas urnas. A gente sabe, por conta da proximidade, por conta de tudo isso, então que ali a gente está falando de meio que uma origem, um início, tá? De um maior desenvolvimento da civilização etrusca. E logicamente que por conta disso a gente sabe então que os etruscos eles não estão isolados no mapa. Eles vão transmitir conhecimento e também adquirir conhecimento no processo de circularidade cultural com outras civilizações da época. Então a gente vai ter contatos aí dos etruscos com outros povos indo-europeus, a gente vai ter contato dos etruscos com os gregos, por exemplo. O mar Mediterrâneo é um grande passo, é um grande esquema, né? Um grande local para trocas comerciais. E o ferro aí dos etruscos, nessa idade do ferro, vai ser muito importante. Agora, o que é motivo de muito debate aí dentro da comunidade científica, arqueológica, que estuda a origem dos povos antigos, é sobre da onde vieram esses povos, da onde vieram os etruscos. Por quê? Porque a língua, a gente vai muito pela língua, então o estudo da linguística é muito importante, né? Por isso mesmo que os arqueólogos, tem muitos arqueólogos que têm formação inicial em letras, para vocês terem noção, né? Que isso é muito importante. Então, a primeira coisa que a gente sabe é que a língua dos etruscos não é algo que seja tão marcante, né? O idioma falado pelos etruscos, assim como foi, por exemplo, o grego, certo? Por quê, gente? Isso tem então até mesmo o alfabeto fenício, né? Por quê? Porque a gente não consegue encontrar a língua falada pelos etruscos com proximidade com nenhuma outra língua ali da região e da época. É uma língua bem diferente, né? Os poucos que encontraram sobre a língua dos etruscos é algo bem diferente, por exemplo, do que eram dos gregos, do que eram dos latinos e outras civilizações também. Esse motivo e um outro que seria já também da prática de resquícios arqueológicos, de fósseis, de corpos encontrados, esqueletos encontrados, ritos funerários encontrados sobre a civilização etrusca, mostra pra gente que esse povo, essa civilização, essa etnia, a gente está falando de povos que são autóctones. O que significa isso? Que não vieram de uma outra região, certo? São povos que descendem daquela mesma região onde eles viveram. Porque estudos levantados através da questão da língua e através também dos resquícios arqueológicos encontrados, mostram que civilizações anteriores ao período Vila Nova, como a gente está falando, civilizações anteriores, tinham estruturas, modelos de sociedade, de cultura, muito parecidos
o que eram os etruscos, por exemplo, lá no século VIII para frente. Então, a possibilidade de serem povos autóctones, que viveram sempre ali, não precisa ficar descobrindo de onde eles viveram, de onde eles eram, é muito grande. Porque até mesmo no tempo antigo, Heródoto, né, o pai da história, Heródoto, defendia a tese de que os etruscos tinham vindo, por exemplo, da Ásia Menor, da Turquia, mas estudos arqueológicos apontam que eles sempre viveram ali na região mesmo. Só que aí a gente vai avançando no tempo. A gente passa aí do século 8 a.C., a gente chega num período, a gente sai do período Vila Nova e entra num período que a gente chama de orientalizante. Que eles vão ter um orientalizante porque eles vão ter um pouco mais de contato com outras culturas, certo? E é nesse período, a partir do século VIII, que eles começam a ganhar mais força ainda, porque eles começam a ser mais organizados. Os povos etruscos, as etnias etruscas, começam a formar cidades-estados. O que são cidades-estados? Cidades independentes, onde a própria cidade já funciona como um estado, certo? A gente tem exemplos até hoje de cidades-estados. Mônaco é uma cidade-estado. O próprio Vaticano é uma cidade-estado. É claro, em conceitos mais contemporâneos, né? Mas o que a gente está falando de conceito seria mais parecido, por exemplo, com as cidades-estado gregas, né? Como Esparta, como Atenas, Corinto, entre outras cidades. Então a gente vai ter a formação aí, a gente vai ter no geral aí cerca de 12 cidades-estado que serão fortes. E a água também tem que ser muito forte aqui para aguentar minha voz, né? Para recuperar minha voz. E como que vão funcionar? Geralmente essas 12 cidades-estados, elas serão independentes entre si, uma cidade-estado ela é independente, né? Só que eles vão ter uma formação meio que um entendimento de que são da mesma etnia, que são os etruscos, isso parece muito com a civilização grega, né? Os descendentes de Heleno, né? Os povos helenos, e vão formar uma espécie de federação. As cidades elas disputam a hegemonia na região, a supremacia da cultura etrusca, mas elas ainda se entendem enquanto povos etruscos, então eles se respeitam em certo ponto. Então, por exemplo, se tiver uma guerra, elas podem se juntar contra outros povos, que vai ser o que vai acontecer daí para frente, inclusive. E cada cidade vai ser formada geralmente por uma monarquia, então a gente vai ter a presença de um rei em cada cidade. Essa monarquia, ela depende da aristocracia. A aristocracia, assim, então, seria o poder dos melhores considerados para aquela sociedade, geralmente os donos de terras, das terras mais férteis. Então, as famílias mais poderosas estarão sempre no centro do poder, escolhendo aí um rei. Então, a gente vai ter cidades-estados monárquicas, certo? Então, essas famílias serão as grandes forças do mundo etrusco. Entre elas, Vulco, Caré e Tarquínia. Aí, acho que eu já dei um nome aí para vocês que, de repente, para quem já está ligado aos estudos de Roma, já vai meio que sacar. Professor, você falou de uma cidade forte aí, então, chamada de Tarquínia. Da onde eu já vi esse nome? O último rei, na verdade, o penúltimo e o último reis de Roma vieram dessa cidade, vieram desse núcleo familiar, na verdade, não necessariamente dessa cidade. Mas o último que vai ser o famoso aí, Tarquino o Soberbo, porque as cidades elas acabam levando o nome das aristocracias mais fortes ali, certo? As famílias mais fortes. Então seriam dinastias, certo? Então você já começa a entender que o último rei de Roma foi Tarquino o Soberbo. Aí você descobre que uma das cidades-estados mais fortes do mundo etrusco, antes mesmo de Roma, da formação de Roma, se chamava Tarquínia. Então você já começa a conectar as coisas aí. E a economia dos etruscos? A gente já falou aqui, inclusive, das trocas comerciais. A economia é muito importante, né, falar sobre ela, porque os etruscos eles vão ter uma economia, logicamente, principalmente através de artefatos fundidos ali através do ferro, como eu falei para vocês. A gente teve lá no período Vila Nova a primeira civilização a entrar na Era do Ferro, mas eles tinham muita força também por ter em sua proximidade terras bem cultiváveis, da agricultura, principalmente em grãos, tá? E eles vão exportar isso para o restante de outras civilizações europeias. Então, o contato dos etruscos com outras civilizações será muito grande. Inclusive, contatos com os gregos. Se vocês lembrarem, na nossa aula que a gente falou sobre a formação da Grécia, a gente falou que a civilização grega dependia muito do comércio,
porque ali não se tem terras muito bem cultiváveis. Então eles tinham essa troca, principalmente na compra de grãos dos etruscos. Eles já entraram em guerra contra os etruscos, de fato, mas depois você teve uma estabelecida paz. E aí você tem essas trocas. E é importante falar que nessas relações de comércio, gente, é o que eu sempre falo aqui, você sempre leva algo a mais do que o simples produto que você está comprando ou o produto que você está vendendo. Você está levando conhecimento também. Esse conhecimento é adquirido de forma gratuita. A troca comercial, o Mar Mediterrâneo é o espaço do conhecimento. Ficou bonita essa frase, né? O Mar Mediterrâneo é o espaço do conhecimento para a civilização antiga, para as várias civilizações que faziam essas trocas comerciais, certo? Então, a gente vai ter coisas do mundo grego que serão incorporadas depois dentro da cultura etrusca. E, logicamente, que por conta desses contatos, por conta da fundição do ferro, os etruscos vão também estabelecer uma boa força militar, sabe? Então, as sociedades etruscas, as cidades-estados etruscas, elas acabavam se fortalecendo muito, gerando uma força militar muito forte, para quando essas cidades precisarem se unir contra invasores ou atacar, essa força militar vai estar ali presente. Então as ferramentas utilizadas através do ferro eram super avançadas para a época. A gente está falando ali naquele período do século 8, 7 e 6 antes de Cristo, certo? Tá, e seguindo essa linha de contato, de trocas, a gente chega na religião. Os etruscos eram povos, até onde se sabe, bem religiosos. E quem falava isso pra gente, quem deixa esses registros, eram os próprios gregos quando escreviam sobre etruscos, o próprio Heródoto, e até mesmo os próprios romanos após o contato dessas duas civilizações, os latinos, né? Então, mas principalmente por conta desse contato com a civilização grega, os etruscos eles vão assimilar muitas coisas da civilização grega. Então a gente sabe que são povos politeístas, como eram a grande maioria dos povos da antiguidade, povos politeístas, que terão deuses representativos, que vão representar cada área do sentimento, cada área da natureza, certo? E talvez a grande divindade aí, que você tem um panteão formado nas cidades etruscas, seria a Voltúnia, que seria basicamente uma versão de Zeus do mundo grego para o mundo etrusco. Olha só que interessante, isso assim como a gente vai ter depois nos romanos. Isso aí é interessante porque vocês já vão entender lá na frente quando a gente fala que os romanos tiveram também essa assimilação da mitologia grega. Essa assimilação da mitologia grega pelos romanos vai ser lá na frente com trocas comerciais, com conquistas de Roma em cima da Grécia, bem lá na frente, período de república e depois império, mas você já tem um conhecimento, já tem alguma coisa chegando antes. E esse contato vem primeiro pelos etruscos, certo? Então você tem, até mesmo na arquitetura, ainda que não tão luxuosa, com tantos adornos como a grega, dentro da etrusca você tem ainda algo que seja parecido, que vai assimilando a essa cultura. Para depois a gente chegar em Roma, e tem coisas que muitas pessoas não conseguem ver a diferença. Existem diferenças, lógico, mas rapidamente você percebe logo. Para quem chega desavisado, às vezes não percebe a diferença entre uma arquitetura romana e uma grega. Tem diferenças, lógico, como eu falei para vocês, mas para um desavisado, às vezes, é a mesma coisa. E não é. Mas existe uma influência, você percebe essa influência. E olha os etruscos aí já carregando uma influência cultural grega aí. E aí, quando a gente chega no século VII, essa civilização etrusca ela já está num constante crescimento, principalmente econômico, logicamente, mas principalmente militar, pelo que a gente falou. Eles já estão sendo bem conhecidos ali no mundo antigo, e aí eles começam a expandir. Eles não chegaram a formar um império, isso é importante, tá? Eles começam a expandir os territórios das suas próprias cidades. E eles vão expandindo, criando cidades, criando aparatos militares, fortes militares, vão chegando mais ao sul. E é aí que lá no século VII eles conseguem chegar a Roma, ao reino de Roma, invadir e tomar, de certa forma, enquanto poder, o reino de Roma. Aí você vai falar assim, mas professor, Roma não era toda poderosa? Calma, a gente está falando do século VII, onde Roma era um reino. E quando a gente fala reino, por mais que a gente saiba que reino pode ser em proporção menor do que império, ainda assim dá a impressão de que é muito grande. Só que não. Roma ainda era constituída por uma pequena vila
ali onde viviam outro povo indo-europeu, outra etnia formada ali pelos latinos, desde o primeiro rei que foi Rômulo, certo? E os etruscos chegam com essa força militar quando Roma não tinha toda essa força militar. Os etruscos, inclusive, vão ser importantes para ajudar Roma a crescer nesse sentido. E aí você vai ter os três últimos grandes reis de Roma por conta dessa dominação no reino de Roma, que serão da etnia dos etruscos e não dos latinos. Por mais que os latinos ainda ficassem no poder, através do Senado, né, e de assembleias, a gente vai ter a presença agora de um rei etrusco. Tarquino Prisco, Sérvio de Túlio e o famoso Tarquino o Soberbo. Olha só a relação, a gente falou de Tarquínia, de sociedade e civilização etrusca, cidades-estados, certo? E eles vão então chegar e influenciar, dominar, mas influenciar também a cultura romana. A cultura romana começa a crescer, inclusive, muito militarmente, muito por conta do ensinamento que os etruscos vão dar para essa cultura romana. Inclusive, é no período que os etruscos chegam que Roma passa a construir muros em volta. Começam a construir muros em volta da cidade, que a vila de Roma, o reino de Roma, não se tinha essa cultura. E aí eles constroem. E aí, se você pegar na história de outra civilização que os etruscos tiveram contato, que também construíam muros, civilização grega, que veio lá da relação da ilha de Creta, né, a cultura creto-micênica. Se a gente ficar falando aqui, a gente vai em outras civilizações também. Mas você começa a ter uma postura. Então, além do que a gente já falou de religião, além de uma questão de organização política, a gente vai ter também essa questão militar. Então, por isso que a gente costuma dizer que Roma foi formada por primeiro latinos. Tá? Já existia lá Roma, o reino de Roma, já tivemos 4 reis latinos antes da chegada dos etruscos, mas depois vieram os etruscos e contribuíram. Só que a gente vai estudar isso em monarquia romana, que o Tarquino Soberbo, esse último, ele meio que desafiou o senado de latinos e ele acabou sendo expulso, né? Os etruscos, a civilização etrusca, no geral, foi expulsa de Roma daí para frente, certo? Bom, espero que vocês tenham gostado dessa história sobre os etruscos. É legal a gente falar para quando a gente chegar, você estiver na sua aula, no cursinho, na escola, ou aqui mesmo na internet, ou numa aula minha anterior aí, e a gente fala assim, Roma foi formada por latinos e etruscos. Peraí, mas quem são? É interessante saber. Então tá aí a origem dos etruscos para vocês, para a gente continuar estudando Roma, certo? Eu vou ficando por aqui, deixa aquele like legal, maroto, amo vocês, é de todo o coração do mundo. Beijo grande e fui!